O Corinthians tem anunciado aí nos últimos dias, oficialmente, a contratação de jogadores e não tão oficialmente assim, a especulação de alguns nomes para reforçar o time. E como sempre acontece aqui no Brasil, a imprensa esportiva começou a dizer exatamente o contrário do que ela dizia há pouco tempo, e quando cobrava que o time do Corinthians contratava muito pé de rato e não trazia bons jogadores, e gritava sobre um time do tamanho do Timão, que não se reforçava e que vinha mal para a disputa do Campeonato Brasileiro. Essa mesma imprensa agora fala que o Corinthians está cometendo loucuras para contratar jogadores e reforçar o time, questionando absurdamente quem é que vai pagar essa conta. Bom, eu queria dizer a minha opinião assim, que isso é uma tremenda de uma ironia. Por quê? Cara, o Corinthians, ele realmente não estava se reforçando, não se reforçou para a disputa da temporada de 2021. E por mais que o futebol brasileiro não esteja no seu melhor nível da história, hoje em dia o jogo é muito competitivo, ainda mais de um campeonato tão grande, de 38 rodadas, você tem que oferecer para o seu treinador opções para o jogo. E o Corinthians hoje não tem um elenco tão forte que dê opções diferenciadas para o Silvinho trabalhar. Então, a medida do clube, a ideia do clube é realmente se reforçar. E a gente falou muito, inclusive a própria imprensa, sobre como o Corinthians se reforçava mal na temporada passada, como o Corinthians contratava jogadores que não chegavam para ser titulares, casos de Léo Natel, Jonathan Cafu, contratações meio nebulosas e turbulentas aí no Corinthians que não agregavam de fato ao time. Só que agora, essas últimas especulações de Roger Guedes, Renato Augusto, Paulinho, a contratação do Juliano, realmente são salários mais caros, mas são salários de jogadores que podem de fato chegar e serem titulares do Corinthians. E é disso que o Timão precisa, de jogadores que cheguem, peguem a camisa e vistam. Não adianta mais para o Corinthians gastar dinheiro com jogadores para serem reserva. O Corinthians precisa de jogadores cascudos e maduros para encararem o time. E é isso que está fazendo. Eu não acho que o Corinthians tenha que entrar na gastança, eu não acho que o Corinthians tenha que contratar jogador muito caro, mas o Corinthians tem que se reforçar. E eu acho que tá indo certo em jogadores sem contrato, em que você não precisa, não sem contrato, Renato Augusto e Roger Guedes, mas tentar trazer jogadores sem pagar valor de transação, porque de fato o Corinthians hoje não tem dinheiro para contratar um jogador de 40 milhões de reais, 60 milhões de reais, mas os salários são diferentes. Eu já falei em vídeo aqui no canal que você não consegue estruturar um bom time, você não consegue ter um elenco forte sem investir minimamente. Então eu não tô entendendo o que essa mídia tá falando, que o Corinthians tá errado, tá fazendo dívida. O Corinthians não está investindo em jogadores caríssimos, o Corinthians não está trazendo jogador para compor elenco, ele está trazendo jogador para poder reforçar um time que é fraco. E ao mesmo tempo, ele está liberando jogadores. Liberou Ramiro, Casares, Otero, Gemerson, um monte de jogadores ali que também eram caros para liberar espaço na folha salarial. Então, cara, eu não entendo o que o jornalismo quer, porque o jeito mais barato pro Corinthians, então, é fechar as portas e não disputar campeonato nenhum. Isso é de graça. Pagar salário, você tem que pagar. O time que vai jogar, ele tem que investir minimamente. Eles estão na lógica do Julius, que se você não comprar, o desconto é mais barato. Se o Corinthians não pagar salário pra ninguém, é mais barato mesmo. Mas se o Corinthians não pagar salário pra ninguém, ele vai cair pra segunda divisão. Porque o time tá muito aquém, muito mais fraco do que o futebol brasileiro tá pedindo pra se competir em alto nível. E eu vi muita gente falando também, o Corinthians não paga as contas e quer contratar jogador. Cara, o Corinthians realmente tem um buraco financeiro muito grande. Mas deixa eu contar um segredo pra vocês. Contas, todo time brasileiro tem. Atraso com jogadores, atraso com a base, não pagar jogador que defendeu o time em 1996, todo time tem. E eu não vejo falando disso pra eles não contratarem. Porque o Corinthians foi escolhido pra ser o alto da moralidade do time e não vai poder contratar ninguém até pagar salários atrasados, até pagar tudo que deve. Cara, o futebol brasileiro, ele não opera assim. Pra você fazer dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Não adianta você ter um time amplamente econômico que não ganha nada, que não joga nada. Eu nem tô falando ganhar de títulos, tá? Mas que brigue, que dispute campeonatos que pagam bem. Economizar, cara. Você ganha muito mais com premiações, você ganha muito mais com vendas de jogadores. Um menino da base, ele ganha mais espaço, ele tem mais chance de ser vendido se ele tiver num time bom e minimamente bem armado. Então eu não entendo essa mídia fazer esse auê assim do Corinthians tá trazendo nomes, porque é a mesma mídia que criticou o Corinthians, é a mídia que tá falando que o Corinthians tá errando demais em contratar jogadores. Então assim, cara, pra mim parece um bando de discurso vazio que só quer falar mal do Corinthians e ganhar clique.
E você, o que você acha? Deixa seus comentários aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like. Meu nome é Gabriel Gonçalves, a gente se vê na próxima e vai Corinthians!